Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diz a poderosa palavra do Senhor: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra é conhecida de todos nós e é uma palavra profunda e uma palavra também que tem gerado muitos debates acerca desse texto bíblico em que o apóstolo Paulo declara dizendo que há sobre ele, há sobre a sua carne um espinho, e por causa desse espinho que existe na sua carne, ele encontra-se com algumas dificuldades. E eu estava meditando na poderosa palavra de Deus, meditando nessa passagem bíblica, e o Senhor ministrara ao meu coração exatamente sobre isso que Paulo estava passando, vivenciando em seu ministério. Eu costumo dizer que servir a Deus não é fácil, servir a Deus é desafiador. Estar na presença de Deus, fazer a vontade do Senhor, viver uma vida de santidade, de pureza, viver uma vida conforme a vontade do Senhor, conforme a sua palavra, viver na prática da palavra, viver conforme aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra, não é fácil. Servir a Deus, existem muitas guerras, existem muitas batalhas. Eu gosto e costumo dizer que servir a Deus é todos os dias você levantar de manhã bem cedo e sacar a sua espada da bainha e partir para o campo de batalha para enfrentar as lutas e as guerras que existem. O próprio Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, ele diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Paulo está falando de uma luta, de uma guerra, de uma batalha que nós, como servos do Senhor, estamos sempre travando no reino espiritual. Porque é isso, ser cristão, ser um servo de Deus, uma serva de Deus, é você estar sempre com essas batalhas travadas em sua vida espiritual. E nós estamos aqui diante de uma palavra escrita por um dos maiores homens que já houve no Novo Testamento. Depois de Jesus, Paulo, ele é aquele que se destaca no cenário como um grande homem de Deus, um missionário do Senhor, aquele que o Senhor havia escolhido para levar a sua palavra para os gentios. É Paulo que o Senhor Deus separa e o Senhor Deus o capacita para anunciar a sua palavra para aqueles que estão distantes e que não faziam parte da linhagem do povo judeu. É Paulo que o Senhor separa para anunciar a sua poderosa palavra. Mas para ele fazer isso, ele teve que enfrentar muitos desafios em sua vida. Ele teve que enfrentar muitas batalhas em sua vida. A primeira batalha que Paulo teve que enfrentar foi ser aceito, porque logo no começo do seu ministério ele foi rejeitado. E todos nós sabemos que um dia, para sermos aceitos, nós seremos rejeitados por muitos. E Paulo foi, ele passou por esse processo.
Esse grande homem de Deus que foi rejeitado e que foi perseguido, que outrora era perseguidor da igreja, mas que agora passou a ser perseguido pelos seus próprios irmãos, perseguidos por aqueles que conheciam ao Senhor, mas que não haviam entendido o que havia acontecido na vida daquele grande homem de Deus, quando estava indo para Damasco. E você conhece a história, com cartas, munido de cartas para levar ali em Damasco e perseguir os cristãos que haviam naquela localidade. E você conhece a história quando ele cai por terra, no capítulo de número 9 de Atos, e o Senhor Jesus aparece para ele, se revela para ele de uma maneira poderosa e diz para aquele homem: por que você me persegue? Aleluia! Aquele homem que se converte ao Senhor, aquele homem que entrega a sua vida ao Senhor, depois de ter tido um encontro com Cristo, agora estava pregando a poderosa palavra de Deus. Aquele que estava perseguindo a igreja, perseguindo a Cristo, agora estava pregando a palavra do próprio Cristo que um dia ele havia e que estava perseguindo. Eu acho interessante a história de Paulo, porque a história dele bate de frente, o ministério dele bate diretamente de frente contra aqueles que já estavam exercendo o seu ministério, contra os apóstolos que já estavam pregando a poderosa palavra de Deus, e agora eles tinham que aceitar um novo apóstolo, uma nova pessoa que o Senhor havia levantado para anunciar a sua poderosa palavra. Paulo, quando ele escreve essa segunda carta à igreja de Corinto, ele vai nos falar sobre o que ele passou, as perseguições que ele teve que enfrentar. Esse homem que foi perseguido, esse homem que foi apedrejado, esse homem que chegou em muitas cidades e que não foi aceito, esse homem que pregara a poderosa palavra de Deus e que passou por momentos difíceis, teve que enfrentar calabouço, foi aprisionado, foi chicoteado, foi trucidado, mas que não desistiu de fazer a vontade do Senhor. Um homem que foi perseguido, um homem que passou por momentos difíceis em sua vida, um homem que foi julgado, um homem que passou por momentos terríveis, mas que continuava firme na presença de Deus. Um homem cheio de fraquezas, um homem cheio de limitações, um homem que tinha um espinho na carne. Sim, o nome dele é Paulo, um grande homem de Deus, mas que tinha suas limitações. Um grande homem de Deus, mas que carregava em seu corpo um espinho terrível, e que todas as vezes em que ele orava ao Senhor para que o Senhor pudesse arrancar esse espinho da sua carne, o Senhor se revelava para ele dizendo: a minha graça te basta. É interessante a história desse grande homem de Deus, porque a história dele não é diferente da nossa. Jesus, quando esteve aqui, ele disse que no mundo nós iríamos ter muitas aflições, muitas adversidades, nós iríamos ser perseguidos, caluniados, trucidados. As pessoas iriam nos perseguir, iriam nos caluniar, as pessoas iriam fazer coisas terríveis contra nós, simplesmente porque estamos na presença do Senhor, simplesmente porque um dia você resolveu servir a Deus, simplesmente porque um dia você resolveu abrir o seu coração para o Senhor e deixar Jesus habitar e morar na sua vida, simplesmente porque um dia você decidiu fazer a vontade de Deus, estar debaixo da graça de Deus, fazer o querer do Senhor, e hoje você está aí passando por momentos difíceis. Sim, nós passamos por momentos difíceis, somos tentados diariamente, somos perseguidos diariamente, nós temos um adversário, um arqui-inimigo que dioturnamente, todos os dias, está nos perseguindo, fazendo de tudo para que nós possamos sair da presença de Deus. O diabo trabalha sempre, e ele vai trabalhar sempre para nos tirar da presença do Senhor. Ele está sempre nos observando para ver se nós venhamos tropeçar, deslizar, retroceder. Mas graças a Deus, que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, e a graça de Deus que nos fortalece. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo de número 12, o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Sim, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e
o escritor aos Hebreus diz que nós devemos deixar de lado todo o embaraço e o pecado que está bem de perto tentando nos tragar. Mas o escritor aos Hebreus diz: olha, vocês precisam continuar olhando para o alto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa vitória está em Cristo, a nossa vitória está em Deus, a nossa vitória está naquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está aqui nesse lugar para te dar vitória, e Ele está te dizendo: eu te fortaleço. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estou fraco, estou abatido, eu estou pensando em parar, em retroceder, eu estou meio que desanimado, eu estou pensando em abandonar tudo. O Senhor me trouxe aqui nessa noite somente para te dizer: aguenta firme, prossiga, marche na presença do Senhor. Tem vitória para a sua vida, tem vitória para a sua casa, tem vitória para o seu ministério, tem vitória para você. Quem acredita nisso nessa noite, somente adore o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é fácil, é terrível. Servir a Deus é você lutar todos os dias. Há uma carne terrível que sempre está querendo se aflorar. Há uma carne terrível. Essa matéria nossa, ela é terrível, e se nós não tivermos cuidado, ela vai nos sucumbir. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: vocês precisam orar e vigiar muito, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca, ela é limitada demais, ela é cheia de defeitos. Há uma luta diária, há uma batalha diária, tanto contra os demônios, mas também contra nós mesmos. Todos os dias temos que lutar contra as nossas vontades, os nossos desejos. Todos os dias temos que batalhar contra essa carne terrível. É isso que Paulo está passando aqui. Ele está em uma batalha terrível, travada no âmbito espiritual, mas também no âmbito, no reino natural da carne. Ele está batalhando, ele está guerreando. Tem um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás sempre aparece para ele e dá uma bofetada no seu rosto. Sempre Satanás está aparecendo para ele. Um mensageiro aparece e dá um murro no seu rosto. Para um judeu receber um murro na sua face não é brincadeira, não é coisa fácil não, porque são coisas que eles não gostam. É receber tapa na cara, mas quem é que gosta de receber murro no rosto? E Paulo está recebendo isso por causa de um espinho maldito que foi colocado na sua carne, e ele está orando. E aqui no texto ele diz: 3 vezes eu orei ao Senhor, eu pedi a Deus para que arrancasse da minha carne esse espinho. Eu tenho orado, eu tenho me dedicado ao Senhor, eu tenho dobrado os meus joelhos diante do Senhor para Ele arrancar esse espinho, mas parece que nada acontece. Parece que nada acontece. Aqui no capítulo de número 12, o Senhor vai se revelar para ele. O que eu quero que vocês entendam é que Paulo vai falar desse espinho aqui no capítulo 12, mas isso não significa que o espinho na carne passou a existir a partir do capítulo de número 12. Esse espinho já vinha na carne dele há muito tempo. Aleluia, ele já vinha enfrentando essa batalha há muito tempo, e ele vinha orando, ele vinha se entregando a Deus. E aqui no capítulo 12 ele diz que ele ouviu a voz de Deus. O Senhor falou para ele, o Senhor atendeu a sua oração. Tem oração que Deus não atende de primeira, tem oração que Ele não atende de primeira, Ele vai atender na segunda. Quando Ele não atende na segunda vez, Ele atende na terceira. Ele diz: 3 vezes eu orei ao Senhor para tirar, remover esse espinho da minha carne, e Ele não me atendeu. Aleluia. Mas de repente uma voz brada nos ouvidos dele dizendo: a minha graça te basta, Paulo. Você está fraco, mas a minha graça está na sua vida. Você tem as suas limitações, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, eu sinto a presença dele nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. O que eu quero que você entenda é que nós estamos diante de um Paulo, de um homem. Ele é um homem assim como eu e você. Ele é um ser humano, e ele tem as suas limitações.
limitações, ele tem as suas fraquezas, ele tem os altos e baixos na sua vida. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Uma hora Paulo está animado, outra hora está desanimado. Isso faz parte da vida cristã. É luta, é batalha, é guerra, mas o Senhor conta com aqueles soldados que não retrocedem. O diabo está dizendo: olha, ele vai parar, parece que ele vai desistir, mas aí você vai lá e dá mais uma machada para frente, dá mais um passo para frente. O cão olha para você e diz: olha lá, ele vai parar, vai retroceder, mas aí você vai lá e dá mais algum passo, vai dando outro passo. O cão olha e diz: não adianta, parece que ele não para, ele continua marchando na presença de Deus. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: continue marchando, continue prosseguindo, olhando para Jesus. Tem vitória, tem providência, tem milagre, tem fortalecimento, tem poder de Deus. Levante a mão para receber de Deus aí. É noite que o Senhor reúne os seus servos para fortalecer. Receba a fortaleza de Deus, receba a graça fortalecedora do Senhor, receba a graça de Deus na tua vida. Se prepare, porque a vitória está chegando. Se prepare, porque a porta está se abrindo. Se prepare, porque tem vitória para soldado que não desiste na batalha. Jesus, há o poder de Deus aqui, há a graça de Deus aqui. Receba aí, senhores, receba aí, senhores, receba aí, senhores, recebe a graça fortalecedora. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Está doendo, mas é para o seu bem. Está difícil, mas é para a glória de Deus. Não está sendo fácil. O Senhor está dizendo: eu te sustento. Alguém chegou dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele manda te dizer: eu tenho misericórdia de ti. Ninguém é tão perfeito assim. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é tão grande. Não, o grandão aqui é Ele. Você não é o super-homem. Você é ser humano. Tem as suas limitações e as suas fraquezas. Aleluia. 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 Ele é um homem que passa por um momento difícil no seu ministério. Mas a fraqueza de Paulo, o espinho que está na sua carne, leva o apóstolo Paulo para uma outra dimensão. Não reclame. Não reclame das fraquezas. Não reclame dos espinhos. Não reclame das batalhas e das lutas. Essas batalhas e essas lutas, essas fraquezas, essas limitações, através da graça e da misericórdia de Deus, te levará para um outro patamar, te levará para um outro nível. Ele está com o espinho na carne, e o Senhor agora vai mostrar a ele a sua glória. Ele está com as suas limitações, que ele está fraco, ele está debilitado, ele está passando por uma situação difícil, mas o Senhor vai fazer algo extraordinário na vida dele. O Senhor vai arrebatá-lo. Está doendo, Paulo? Está, Senhor. Está te incomodando, Paulo? Está, Senhor. Todos os dias vem um mensageiro e bate no meu rosto. Está, meu filho? Está.
Está acontecendo isso? Está, Senhor. Está complicado, mas não se preocupe não. Eu vou te mostrar agora as consequências de quem sofre pelo meu nome. Eu vou te mostrar agora as consequências daqueles que padecem por amor ao Evangelho. O que é que o Senhor vai fazer? Eu vou te arrebatar, eu vou te tirar da terra, eu vou te tirar daí e vou te levar para o terceiro céu. Como é que é? Eu vou te tirar daí e vou te dar uma experiência que os outros não tiveram, mas eu vou fazer isso com você. Por quê? Porque você aguenta pancada. Aleluia. Por que, Senhor? Porque você é experiente. Sua experiência está ótima. Chegou em um grau de maturidade maravilhosa, do jeito que eu queria. Chegou em um patamar do jeito que eu queria. Agora eu vou te mostrar o terceiro céu. Vem comigo. Aí ele escreve dizendo: há 14 anos isso aconteceu comigo. 14 anos atrás aconteceu isso comigo. O Senhor o arrebatou ao terceiro céu. No começo ele não revela que é ele. Ele diz: eu conheço um homem. Eu não sei se no espírito, em espírito, ou no corpo, ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu só sei que este homem, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Nós estamos falando de um homem cheio de limitações, de um homem cheio de dificuldades, mas de um homem espiritual. Porque não é porque você tem as suas limitações, as suas dificuldades, as suas lutas e as suas batalhas que você vai deixar de ser espiritual. Assim diz o Senhor: continue sendo um crente, um homem espiritual. Sabe o que Deus está dizendo? Está doendo? Continue orando. Está sofrendo? Continue de joelhos. Está padecendo? Continue pregando o Evangelho. Satanás está se levantando? Continue exercendo o seu ministério. Eita! O cão está batendo no rosto? Continue fazendo a vontade do Todo-Poderoso, porque quem faz a vontade dele tem visão do céu, tem revelação, tem glória, tem poder, tem autoridade. Levante a mão para receber. Rebaixo. Eu estou sentindo ele, rebaixo. Recebe de Deus, recebe de Deus a autoridade aí, recebe renovo de Deus aí, recebe a graça. Meu Deus, toma a tua igreja nessa noite, enche de poder do céu. Deixa eu ver você adorando, deixa eu ver você dando lugar, deixa eu ver você adorando, deixa eu ver você dando lugar. Recebe de Deus aí. Alguém vai ter experiência com ele, alguém vai ter experiência com ele. Recebe, cara. A enfermidade está sendo arrancada agora. Recebe a glória nos ossos, recebe a glória na carne, recebe a glória no corpo. Recebe de Deus aí, crente. O que é baixo? Renova, Jesus, renova nessa noite. Pega ela aí, enche ele, enche ela, recebe.
aqui. Jesus está renovando aqui. Tem renovo de Deus aqui. Alguém chegou desanimado, Jesus está animando nessa noite. Alguém chegou pensando em desistir, o Senhor te renova nessa noite. Alguém chegou aqui meio que borocochô, Jesus te renova nessa noite. Recebe esse renovo de Deus na sua vida. Estou fraco, mas estou orando. Estou fraco, mas estou jejuando. Sou um homem cheio de defeitos, mas estou pedindo graça e misericórdia. Sou um homem cheio de limitações, mas eu tenho visão de Deus. Pensa no homem que tinha visão de Deus. Atos capítulo 9, ele teve visão de Deus. Ananias chega, ele vê Ananias chegando e orando por ele. Quando ele recebe a oração, a Bíblia diz que ele fica cheio do Espírito Santo. Atos 16, versículo de número, aleluia, 19, diz a Bíblia, versículo 9 diz a Bíblia: à noite eu tive uma visão de um rapaz da Macedônia que acenava para mim e dizia: Paulo, passa na Macedônia e nos ajude aqui. Aqui no capítulo 12 ele diz: eu tive uma visão de Deus, tive visões e revelações. Eu vi coisas que os outros não viram. Eu vi coisas que não posso contar para vocês. São terríveis, extraordinárias, e eu não posso revelar para vocês. Eu tive visões de Deus. Eu tive revelação. Oh, há um renovo de Deus aqui na vida dos soldados, guerreiros e guerreiras do Senhor. Há um renovo de Deus aqui. Eu já quero encerrar, porque tem algo de Deus aqui e eu quero orar por você. Há um renovo de Deus aqui e eu quero interceder por sua vida. O Senhor está dizendo: eu quero que você tenha experiências na minha presença. O Senhor está dizendo: eu quero que você viva experiências na minha presença. O Senhor reúne esses homens aqui para distribuir entre eles experiências espirituais e profundas na presença de Deus. Oh meu Deus, o Senhor está levantando um exército cheio do Espírito. O Senhor está levantando um exército cheio da graça. O Senhor está levantando um exército que tenha visões espirituais. O Senhor está levantando um exército que tenha poder de Deus nas mãos. Alguém tem mãos aí? Estenda suas mãos. Essas mãos que você tem, o Senhor quer usá-las para operar milagres e maravilhas. O Senhor quer usar suas mãos para a operação de milagres. Porque eu não acredito que os dons espirituais já não agem mais e já não existem mais no meio da igreja. A igreja continua debaixo de dons espirituais. O Espírito Santo que concede à igreja dons está aqui nessa noite. Paulo tinha as suas limitações e as suas fraquezas, mas a Bíblia diz que através das suas mãos o Senhor realizava milagres extraordinários. E quando não dava para ele ir, ele dizia: leva o lenço. Não dá para ir, é muito longe, leva o avental. Para quê, Paulo? Quando você chegar lá, passa nos enfermos. E quando eles levavam, passavam, os enfermos eram curados e os demônios batiam em retirada.
Fica de pé. Assim diz o Senhor, Rabachora cantarás. Te trouxe aqui nesta noite para falar contigo, que és meu escolhido. Te chamei para uma grande missão, te levarei lá e lá. Rabachora cantarás. E assim diz o Senhor, eu sou o seu padrão, seu advogado. E nesta noite, homem, saia daqui com a causa resolvida. Falo contigo, porque tu crês que sou eu que estou falando contigo. Te levarei nas asas de ferro. Tem uma missão contigo do outro lado. Já falei contigo que tu vai. E tem um negócio contigo dentro de São Paulo. Tem um trabalhar contigo em Rio de Janeiro. E tem um trabalhar contigo em Pernambuco. Sabes tu que falo contigo? Hoje entro na tua casa com a solução que tu pedes. Ao grande livramento para alguém da tua parentela. Descansa, porque enquanto tu descansa, eu trabalho. Assim diz o Senhor.